Hoje tudo que a gente vai mostrar contribui para que a gente tenha uma saúde boa no sentido de estar equilibrado, né? O nosso corpo não dá para separar. Tem que ter a mente boa, tem que ter autoestima legal. Então, hoje a gente traz um assunto que com certeza também prioriza esse conteúdo aí do corpo como algo único, integral. Então, só para a gente pensar, que a gente vai falar da faixa da sabedoria, segundo o IBGE, até 2050, o número de idosos pode triplicar no Brasil, chegando a quase 67 milhões de idosos. Bastante, né? Então, a gente parou para pensar, então é hora da gente se cuidar. Será que estamos todos nós no caminho certo para chegar nesta fase, que é a fase onde a gente está mais idoso, tem gente que chama de melhor idade, de maior idade ou velhice, com mais qualidade de vida? Será que os nossos hábitos, a nossa alimentação, a nossa rotina de fato estão corretos? A favor de um envelhecimento saudável? Porque a gente quer viver bastante, mas a gente quer viver bem, não é isso? Então, para nos ajudar com as respostas para todas essas perguntas, eu recebo a geriatra e clínica geral, doutora Luciana Pricoli. Ela é Master em Biogenética pela Universidade Lateranense, Instituto Giovanni Paolo II, em Roma. E está aqui nossa amiga, doutora Luciana Pricoli. Muito bem-vinda, um prazer recebê-la e poder conversar contigo sobre a nossa saúde. Muito obrigada. Né? Eu é que agradeço. Pelo convite. Bom, vamos falar então dessa faixa aí. O número de idosos, então, em 2050 é muito grande, É um né? boom. Assim como em meados do século passado a gente teve o chamado baby boom, que foi um aumento enorme no número de nascimentos, agora nós já estamos vivendo um boom de idosos. E a sociedade está preparada para isso? Isso há uma série de questões envolvidas, desde previdência social, que agora está em plena discussão, mas também todo o suporte de saúde e suporte familiar. É interessante porque naquela altura as pessoas ficavam mais velhas, mas elas tinham todas um suporte familiar muito grande. As famílias eram grandes, hoje as famílias são pequenas. Hoje o que nós vemos muitas vezes é que há pessoas que assim que terminam de cuidar dos filhos, já tem que começar a cuidar dos pais. Verdade. E às vezes só tem 1, 2, no máximo 3 filhos. Então todas essas são questões importantes de que nós pensemos. Mas você falou uma coisa importante, se a gente quer envelhecer bem, a gente precisa viver agora bem, na idade adulta, o jovem, né, o adulto, mas especialmente o adulto, tem que pensar muito bem como ele quer envelhecer. Agora, isso quer dizer que uma pessoa, quando já chegou na terceira idade, quer dizer que ela não pode fazer mais nada para melhorar o seu envelhecimento? Pode, claro que pode. A gente sempre pode melhorar. Né? Mas agora é muito legal planejar, né? Quanto antes a gente começar com essa consciência, muito melhor. Aí, viu, meninada nova? Porque parece que a gente nunca vai ficar velho, né? Quando a gente é mais novo, então, eu já sei que tá chegando, mas quando você tem seus 20 anos, você acha que você nunca vai envelhecer. Então, aí faz aquela bagunça com o corpo, né? E a gente vê muitos jovens que não fazem atividade física, que acham que tudo bem ficar acima do peso, que tudo bem fumar, que tudo bem beber. Só que não, gente, lá na frente a vida voa, ela é muito rápida, aí a gente vai colhendo os prejuízos. Hoje eu encontrei uma pessoa na porta do elevador para subir para a academia, um colega da aula de bike que pedala bastante, ele falando para mim: você tem filhos? Eu falei: tenho, já grandes, de 24, de 17. Eu falei: ah, não, os meus já têm 43. Eu olhei assustada, falei: 43? Ele: eu já tenho 67. Mas assim, com um físico de menino, sabe? E eu fiquei curiosa, falei: puxa, mas como é que faz para ficar jovem assim? Ele disse: eu nunca deixei de me cuidar. Então isso é importante. Isso, né? E você está falando outra coisa importante. Uma das coisas que eu acho apaixonantes da geriatria é que a geriatria, ela trabalha com pessoas idosas, mas um público completamente heterogêneo. O que quer dizer isso? Nós temos idosos que estão muito bem aos 90 anos, e nós temos pessoas às vezes com 65 anos que podem estar inclusive acamadas com doenças gravíssimas, com a vida completamente comprometida. Por que existe essa diferença? Uma coisa é o processo natural do envelhecimento, o que é fisiológico, biológico. Esse processo se chama senescência.
todo organismo vivo envelhece, isso é natural. Mas existe um processo que pode se sobrepor à senescência, que nós chamamos de senilidade. A senilidade são os efeitos que as diversas doenças podem causar nos diversos sistemas orgânicos, em que pioram muito mais a função desses sistemas. Então, para dar um exemplo, existe um envelhecimento normal do sistema cardiovascular, que é o esperado da idade. Mas existe um envelhecimento cardiovascular que é agravado por doenças como diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, excesso de álcool. Então, há uma série de coisas que vão agravando esse processo de senescência. Então, deixa de ser um processo normal, natural e passa a ser patológico, doentio. Olha isso, aí mora o perigo, né? Aí mora o perigo. Se tem gente que já fala assim, filha, envelhecer não é bom não, é muito ruim, a vida passa muito rápido e já reclama. Imagina se você envelhece e ainda com várias comorbidades. Exatamente, doenças, várias né? doenças simultaneamente. Então isso é bem complicado, é melhor a gente se cuidar. A nossa equipe foi para as ruas para saber se as pessoas idosas, a gente conversou com pessoas de mais idades. Aliás, não, a gente conversou com gente de tudo quanto é idade, né? De todas as idades, aqui tem alguns idosos também. Para saber como é que elas fizeram ou estão planejando para chegar na terceira idade, melhor idade, com tudo em cima. Vamos conferir. Oi, Cláudia. Oi para você que está em casa. Hoje a doutora Luciana está aí no estúdio para falar de qualidade de vida na terceira idade. E eu estou aqui nas ruas para saber como você pretende chegar nessa fase da vida. Eu me vejo um velhinho bem ativo, no meio da juventude. Viajar bastante. Viajar, aproveitar, com pouco dinheiro ou com muito, sempre aproveitar e procurar uma qualidade de vida melhor. Tanto na praia ou interior, porque na cidade grande, hoje em dia é muita correria. Fiz uma viagem de montanha, minha chefe foi junto, ela já tem mais de 50 anos, né? Eu olho minha mãe que não consegue fazer, ela subindo montanha junto com a gente. Eu falei, eu quero chegar subindo montanha também na terceira idade. Quero poder curtir a aposentadoria com atividades mesmo. Praticava bastante exercício, mas com a correria eu já deixei de praticar bastante, mas a alimentação eu gosto bastante de legumes, verduras, frutas. Mas hoje em dia, nessa correria, a gente já come uma besteirinha a mais, né? Atualmente eu faço natação, faço bicicleta também, ando de bike, né? E é assim. E também é uma alimentação saudável. A gente ficar comendo gordura todo dia não é uma boa. A senhora se planejou para chegar na terceira idade? Planejei. Em tudo. Alimentação, vida, caminho. Vou numa ONG fazer artesanato 2 vezes por semana para ficar atualizada também. E para sair. E saio bastante na rua. Eu sempre encarei a minha idade todo o tempo, né? E eu vejo meus filhos, eu não acredito que sou mãe deles, porque a minha filha mais velha tem 43 anos. Olho para ela e não acredito, porque ela nasceu ontem, né? Já tenho netos que já estão grandes, eu não acredito, nem pude aproveitar, né? Por isso eu te falo, a velhice está na cabeça, acredito, porque eu não sou velha. Que máximo, gostei. A velhice está na cabeça. Eu ouvia alguém falar sempre aqui que ele não era velho, era jovem há mais tempo. Eu não sou velho, eu sou só jovem há mais tempo que você. Mas esse comentário ele é muito importante mesmo, porque é verdade que a gente encontra pessoas cronologicamente jovens com a cabeça envelhecida e pessoas cronologicamente idosas com a cabeça muito jovial. É verdade. E o que nós vemos que faz a grande diferença? Quem ao longo da vida mantém projetos, sonhos, essas pessoas elas têm motivo para sair da cama, têm motivo para sair de casa, têm motivo para viver. Então o envelhecimento realmente não é uma questão cronológica. Existe um envelhecimento físico,
Mas o envelhecimento mental, como essa senhora disse, Agora sim, é outra coisa. essa coisa de ter projeto, de ter sonho, algo que te impulsione, eu sempre falo aqui que eu entendo que é isso que faz com que a gente viva feliz, né? Que é o propósito da vida. Mas muitas vezes ele é perdido e quem perdeu não consegue achar. Porque aí entra num processo meio deprimido, já fica chateadinho, chateada e tal. Neste caso, precisa procurar um geriatra e existe solução, eu digo, para a pessoa voltar a ter aquela garra até para pensar num projeto novo para a vida? Com certeza, você está falando uma coisa importante, porque a depressão é uma doença, um transtorno, um problema bastante comum na terceira idade. Muitas pessoas, é interessante, a gente vê três perfis de pacientes eu vejo nessa situação de depressão. Aquele paciente que está deprimido e que não quer de jeito nenhum, por exemplo, tomar remédio, porque tem preconceito, só quer tomar vitaminas naturais, chás, acha que resolve tudo com a cabeça. E existe o paciente que, ao contrário, é o outro extremo. Ele quer resolver todos os problemas da vida dele comprando remédio, ele quer comprar saúde, tudo em pastilha. Ou seja, não quer muitas vezes mudar de atitude. E tem o terceiro tipo de paciente que eu acredito que é o mais equilibrado, que é aquele que topa usar a medicação e topa mudar de estilo de vida, porque as duas coisas são importantes. Existem processos depressivos, nós não podemos esquecer que o nosso cérebro funciona à base também de substâncias químicas. Existe uma ciência hoje, inclusive, que se chama a neuroendócrino. São hormônios e neurotransmissores, substâncias químicas que influenciam muito a função cerebral. Esses distúrbios nos neurotransmissores, ele é causa ou consequência do processo depressivo? Não dá para dizer o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. O fato é que o cérebro fica alterado. Então, se a gente usa medicações, existe um grande impulso para que a pessoa saia mais rapidamente de um processo depressivo e possa voltar a ter projetos. Então, por isso que a avaliação médica ela é muito importante para ajudar as pessoas a saírem, muitas vezes, do fundo do poço e retomar. Olha, uma coisa que é deliciosa na minha prática clínica é essa. Tirar a pessoa do fundo do poço. Muitas vezes as pessoas chegam acabadas, arrasadas no consultório, com diversos problemas, e depois de um tempo de tratamento, muitas dizem assim, puxa, agora eu voltei a ser quem eu era. Agora eu sou eu mesma. Um geriatra pode tratar a depressão do idoso? Com certeza. Tá, não precisa ser um psiquiatra. Não necessariamente. O geriatra ele vai encaminhar para o psiquiatra casos muito específicos, que muitas vezes estão envolvidos outros distúrbios. Mas a depressão, vamos dizer assim, que é a mais comum, e é comum, ela completamente está dentro da área do geriatra. Do geriatra. Assim como a perda de memória. A perda de memória, que é uma queixa muito comum do idoso, ela pode ser avaliada pelo psiquiatra, pelo neurologista e muito propriamente pelo geriatra também. O geriatra ele trabalha com muitas... ele procura olhar o paciente como um todo. Ele não olha só um sistema, uma parte, né? Só a parte endocrinológica, só a parte cardiológica, só a parte reumatológica. O geriatra ele funciona como, muitas vezes até como um gerente de tudo isso. Não é verdade que às vezes há idosos que estão tomando, às vezes 20 medicações diferentes, acompanham com 8 médicos diferentes? Isso é para deixar qualquer um doido. É verdade. A pessoa não sai do médico. E o geriatra ele tem o papel de unificar tudo isso e manter depois somente aqueles especialistas que são realmente, estritamente essenciais, para ajudar a facilitar a vida do paciente. E a partir de quantos anos a gente deveria ter um geriatra? Essa é uma pergunta que todo mundo faz e não existe uma resposta exata para ela. Por quê? O geriatra ele tem uma visão de prevenção. Então, nisso, qualquer pessoa na idade adulta pode começar a acompanhar o geriatra. Saiu do pediatra, vai para o geriatra. Ele é também um clínico geral. Mas a geriatria, propriamente, que é aquela que é a especialidade que está acostumada a lidar com pacientes mais fragilizados. O nosso organismo, a partir dos 75, 80 anos, não tem uma idade fixa, porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas o nosso organismo muda muito
a partir dos 75, 80 anos. E nós vemos que muitas vezes os colegas especialistas, eles não estão completamente sensibilizados, muitas vezes, para essas mudanças do organismo e às vezes podem não propor o melhor tratamento para o paciente, pensando nele como um todo, né? E a gente tem que pensar na gente, no nosso corpo como um todo e procurar um profissional que enxergue esse todo, né? Para que ele possa fazer o cuidado que a gente merece. Você vai envelhecer, mas vai envelhecer bem. Isso é fato, isso a gente precisa ficar atento e buscar, então, um bom médico. E eu volto para conversar com uma maravilhosa já. Segura aí que eu volto aqui em 2 minutinhos. Eu continuo com a doutora Luciana Pricoli, respondendo as nossas dúvidas e falando um pouco mais sobre a importância da gente fazer a prevenção, né? A prevenção, de cara, assim, eu já imagino que ela passa de forma muito forte pela alimentação, pelo exercício físico e por uma mente com bons pensamentos, né? Isso é importante. Exatamente. As pessoas que participaram na rua falaram disso, eu achei bacana, porque eu acho que hoje o trabalho que, inclusive, as mídias têm feito de divulgação de boas formas de viver bem, de viver de uma forma saudável, realmente estão proporcionando um impacto, tenho certeza que vai proporcionar um impacto grande a longo prazo. Mas é verdade que você mesma disse no início do programa que nem todas as pessoas, mesmo sabendo que precisam viver dessa forma, nem todas as pessoas estão dispostas a mudarem de vida. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: o idoso que você quer ser, você tem que começar a ser o adulto hoje, que é o adulto que hoje você tem que ser. Como eu trabalho com idosos, muitas vezes eu penso, dessa forma eu não quero ser, ou dessa forma eu quero ser. Então, me ajuda muitas vezes a refletir como eu tenho que atuar e ser e levar a vida hoje. Você falou de pensar de uma forma positiva, e isso significa, sabe uma coisa muito importante? Cultivar o hábito de não reclamar. Isso da é vida. importante, muito importante. Olhar as coisas com o prisma positivo. É a história do copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode, na vida, olhar demais para as coisas que nós não temos ou as coisas que nos faltam e ser pessoas lamurientas, ou nós podemos ser pessoas que olham aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem, e ter uma atitude positiva e agradecida. Isso é comprovado cientificamente que reflete na nossa saúde. É comprovado. Cláudia, mas é viver tipo Poliana? Não, é olhar mesmo para aquilo que você tem para agradecer. E a gente tem coisas pequenas para agradecer que são importantíssimas. O fato de você estar agora respirando é importante. Cláudia, mas eu estou respirando com o aparelho. Mas você tem um aparelho, então agradeça também, né? E é assim. É pensar no quão importante é agradecer. E ter o coração grato cuida e protege o coração. Com certeza, isso faz bem para a vida. Tem muita gente participando. O Lucas, de São José dos Campos, ele está pedindo para eu perguntar se a geriatria trabalha com apoio de psicólogos por conta dos tantos casos de depressão em idosos. Essa é uma boa pergunta, porque a geriatria não trabalha só com psicólogos. Aliás, essa é uma especialidade médica que trabalha com muitos profissionais, muitos. Psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, assistente social. Podemos aqui enumerar uma série de profissionais, educador físico. Por quê? Porque a gente olha o paciente como um todo. E como é mais comum que com o processo de envelhecimento haja mais problemas, nós também precisamos de mais tratamentos. E uma coisa também deliciosa que eu acho da geriatria é essa, é trabalhar em equipe. Aliás, um médico que não sabe trabalhar em equipe, melhor não ser geriatra, porque vai precisar, vai precisar lidar com as velhas. Então, trabalhamos sim com psicólogos e com outros profissionais. Os profissionais não médicos, especialistas em idosos, são os gerontólogos. Então, a gerontologia é uma especialidade dentro das outras profissões das áreas de saúde não médicas. Geriatria é especialidade médica, gerontologia é especialidade
das outras profissões de saúde, da área de saúde. Tá joia. A nossa telespectadora agora, ou telespectador, não se identifica lá do DDD. Ah, peraí, perdi. Ah, tava tão boa a pergunta dela, ou dele, na hora que eu... Deixa eu ver, talvez esse aqui. Ah, achei. É a Silvia Maia, de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Ela fala assim: olá, boa tarde, tenho 60 anos e essa entrevista está me ajudando demais. Realmente eu tenho o problema de querer comprar a saúde. E ela fala: temos propaganda sobre tratamentos diversos e isso me influenciou muito. Eu queria ter uma geriatra como a doutora, muito bom. E ela quer saber se o ômega 3 ajuda na saúde do idoso. Muito obrigada pelo elogio. É uma alegria saber que pessoas do Brasil inteiro, né, estão acompanhando. Tem gente que assiste de todos os lugares, até fora do Brasil. Volta e meia a gente recebe aqui mensagem da Argentina, tem gente que assiste em Londres, tudo através do nosso aplicativo também. Bom, então essa é uma pergunta bastante importante. Até não faz muito tempo, no meu consultório, uma paciente me procurou e justamente com essa demanda. Ela estava muito preocupada com o processo de envelhecimento e ela vinha tomando por conta própria uma série de vitaminas, tudo qualquer coisa que vocês puderem imaginar, inclusive ômega 3, e ela queria saber se com aquilo ela estava protegida para não ter um envelhecimento ruim. Então, a nossa consulta foi inteira para explicar exatamente tudo isso que eu estou explicando. A gente não compra saúde em cápsula, a gente precisa realmente mudar os nossos hábitos. Então, se nós temos hábitos de saúde bons, inclusive uma boa alimentação, atividade física, uma coisa que nós não falamos ainda que é importantíssima, se nós dormimos bem, dormir faz parte, é um grande campo da área de saúde. Tanto é que Deus projetou a gente para dormir 1/3 da vida, né? Já pararam para pensar nisso? É bastante. 1/3 da vida. Uma vida que voa, né? Uma vida que voa. Então, esse negócio é importante, né? Para a nossa natureza. Como que a gente faz para dormir bem quando vai envelhecendo? Porque não sou só eu que estou sentindo, já comecei a ficar com dificuldade de dormir bem, mas as pessoas mais velhas ainda relatam que elas dormem mal. Então, mas aí nós precisamos diferenciar uma coisa. Existe realmente o dormir mal e existe o dormir menos horas. Mas bem, muitas vezes com o processo de envelhecimento, a pessoa passa a dormir menos horas, porque o organismo tem uma necessidade, nesse momento, um pouco menor de horas de sono do que ela tinha quando ela era adulta, quando ela era mais jovem. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é dormir mal. Dormir mal, como que a gente sabe se a gente está dormindo mal? Se no dia seguinte nós temos repercussões. Se nós temos sonolência durante o dia, sonolência excessiva. Aquele soninho logo depois do almoço é natural, é normal, mas é uma coisa, em geral, mais leve. Então, é preciso avaliar caso a caso. Mas, então, uma coisa que é importante, nem toda, entre aspas, aquilo que o idoso fala assim, eu tenho insônia. É insônia mesmo? A gente tem que averiguar se é insônia. Mas voltando só à pergunta da nossa ouvinte sobre o ômega 3, o ômega 3, existem muitos estudos sobre o ômega 3 para saber se realmente suplementar o ômega 3 faz toda a diferença, né? E nós sabemos que com os estudos não é isso que vai te dar um envelhecimento saudável. Ele pode ser útil, não é deletério, não é ruim, mas não quer dizer que com isso nós estejamos garantidos. Aliás, muitas pessoas pensam que geriatra é aquele que você vai chegar lá e ele vai te dar polivitamínico. Não, ao contrário. O bom geriatra é aquele que te orienta a ter hábitos bons de saúde e ele vai te dar o que realmente o teu organismo precisa. Há pessoas que têm deficiências específicas vitamínicas e essas precisam, mas não são todas. Tá, perfeito. Vamos continuar então, né? O nosso telespectador, Eliel, de São Paulo, ele disse: tive um AVC no ano passado. O que eu poderia fazer para me recuperar, pois estou com o lado direito paralisado? O lado direito paralisado, em geral, quem tem o lado direito paralisado muitas vezes também tem problema na fala, não sei se é o caso dele. Mas toda vez que nós temos uma situação como essa, como o caso do AVC, que é o acidente vascular cerebral, o famoso derrame, nós precisamos fazer reabilitação. Primeira coisa é um programa de fisioterapia intenso. Fazer fisioterapia e depois atividade física
na medida do possível. Né? É que tem graus e graus de limitações. Eu não sei qual é o grau desse paciente especificamente, mas o programa de fisioterapia, ele é essencial. Depois, cuidar muito da cabeça. Cuidar muito da cabeça para ele não desanimar diante da limitação. Porque é possível contornar as nossas limitações. Óbvio, é a mesma coisa ter ou não ter limitação? Não, não é. Mas se a gente tem a limitação, nós temos que encarar isso de frente, aceitar que a gente precisa aceitar a vida como ela é e arregaçar as mangas e ir adiante, fazendo reabilitação. Ele com certeza precisa de um programa com vários profissionais que o ajudem nisso. Ok. A Ivânia, ela está participando, ela é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Ivânia de Fátima Cadori. Ela é escritora, diz que a terapia dela é escrever, que ela se encontrou nos livros, que a mãe tem 71 anos e agora que perdeu o esposo está tomando remédio para depressão. E ela diz que se trata com psicólogos e que se encontrou então escrevendo. Ela quer saber se todo idoso tem que dormir depois do almoço. Responde daqui a pouquinho, tá bom? Não? Agradece, acabou? Como assim? Mas foi muito rápido. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Xiii. E aí, você vai ficar... Doutora, tem que voltar. Então nem responda essa pergunta, não dá mais tempo. Dá tempo sim, essa a gente precisa ouvir. Só pode... Ela quer saber se todo idoso tem que dormir depois do almoço. Não, a resposta é não. Não existe uma coisa que seja para todo mundo. Alguns necessitam, outros não. Nós temos que ver caso a caso. Mas alguns necessitam de um cochilinho depois do almoço? Alguns necessitam, sim. É isso que a gente precisaria avaliar sobre a qualidade de sono de cada um. Esse assunto do sono me interessa muito porque poucos médicos dão a atenção devida ao sono e é um problema bastante comum na nossa sociedade, não só com os idosos, em todas as faixas etárias. Sim, então é impressionante. Todo mundo que vem aqui nós podemos falar sobre importante dormir bem. E eu fico apavorada, que falo, ai meu Deus, não dormi bem essa noite, né? E quando a gente vai entrando, chegando na menopausa, eu estou naquela fase do climatério, né? Que começa antes da menopausa. E aí o sono também às vezes é prejudicado, né? É, exatamente. Mas tem que cuidar, a gente não pode brincar com isso. Mas fica calmo, porque na verdade agora é um período de readaptação do organismo. Não quer dizer que tudo vai ser ruim depois, não. É uma readaptação. Eu não tô achando que nada vai ser ruim. Eu tô achando tudo é maravilhoso, porque eu me sinto mais tranquila em muitos aspectos, mais sábia em alguns outros. Exatamente. Menos sábia porque convém em tantos outros. Cada fase da vida tem seu encanto. Toda fase tem seu encanto, é isso mesmo. Doutora Luciana Pricoli Vilela, geriatra e clínica geral, que volta rápido, porque tem muitas dúvidas e a gente vai falar bastante sobre o sono também. Muito obrigada. Que gera essa qualidade de vida. Ela está no www.pricolivilela.com.br pricolivilela.com.br. Até a próxima, foi tão rapidinho. Muito obrigada.